Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, hoje já é dia 6 de julho de 2020. Estamos aqui reunidos para meditar a Palavra de Deus. Hoje a gente vai no Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e 16. Então vamos começar pedindo que o Espírito Santo seja presente e que a Virgem Maria interceda por nós. Então, Espírito Santo, eis-nos aqui na Tua presença, abre a nossa inteligência para compreendermos a Palavra de Deus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá então na página 1431 da Bíblia Ave Maria. Lá no versículo 1. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados, algum tempo, dos membros da comunidade, tomaram um caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois, provocais agora Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor, que faz estas coisas, que ele conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue.
Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia. Saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim, nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhos tinham enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo e Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha, e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Muito bem, pessoal. Então esse foi o capítulo 15. Então a gente vê os Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 15 a gente vê o primeiro concílio que teve dos apóstolos, em que eles se reuniram para decidir se realmente era importante ou não essa questão da circuncisão. E aí Pedro, os apóstolos reunidos, decidiram então que essa questão da circuncisão não seria importante para a salvação. Eles poderiam não ser circuncidados, mas deveriam abster-se das carnes sacrificadas, do sangue, da impureza. Então, era isso que eles deveriam se prevenir, né? Então, depois disso, no finalzinho do capítulo 15, a gente vê que Paulo e Barnabé, eles iriam viajar agora para outra viagem, só que ao invés deles, Barnabé queria levar com ele João Marcos, né?
que é o evangelista Marcos. Mas Paulo não queria, porque em outro momento Marcos teria abandonado eles numa viagem, numa missão. Mas Barnabé queria. Então eles decidiram, né? Barnabé foi junto com João Marcos para uma missão e Paulo foi com Silas para outra missão. Então, vamos então agora no capítulo 16. Versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto aos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitinia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mícia, desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão em Macedônia. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio, em pé, diante dele, lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. Lá no rodapé vai dizer assim: nós. Essa mudança de sobrenome indica que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos se torna de hora em diante o companheiro de viagem de Paulo. Então Lucas ele passa a acompanhar Paulo nas suas viagens. Agora no versículo 11. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia, e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde passávamos a ver lugar de oração. Pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Olha só, lá embaixo no rodapé vai dizer assim: lugar de oração. Os judeus que não tinham sinagoga determinavam um lugar qualquer, ao ar livre, para se reunirem e rezarem. Muitas vezes, um recôncavo perto de um curso de água, para procederem mais facilmente às suas abluções. Então tá. Então, ó, no sábado saímos, ó, já está no plural, então, quer dizer, Lucas já está junto com Paulo, né? Então, no sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor
abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz. Entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua família. Repita esse versículo que é lindo. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os liquitores dizer: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Sai, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançaram fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os liquitores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram, ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente. Pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Então que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.